Fala turma, tudo bem aí com vocês? Vamos nessa? Vamos para mais uma resolução de matemática aqui em nosso canal TPM, que é o Tenho Prova de Matemática. Como sempre, eu deixo aí abaixo do vídeo na descrição o link do vídeo, o link da resolução, como também o link dos nossos dois canais, que é o TPM e o TPF, Tenho Prova de Física, ok? Vamos ver aqui a nossa questão, que é da prova da FGV 2020.2, questão 5 de matemática. Vejamos. Um polinômio com coeficientes reais apresenta as seguintes características. Uma raiz é 2 mais 3i, em que i é a unidade imaginária. O número 1 sobre 2 é raiz de multiplicidade 2. Menos i é uma raiz, em que i é a unidade imaginária. Podemos concluir que o menor grau que o polinômio pode ter é. Então, o grau de um polinômio está relacionado com o número de raiz que ele tem, ou que ele possa ter, sendo que o menor grau vai depender exatamente do número de raízes. Portanto, o que nós temos que determinar aqui é o número de raízes, e aí estaremos determinando o menor grau deste polinômio, ok? Olha só, vamos ver aqui a estrutura de um número complexo e relembrar os elementos da estrutura do número complexo, normalmente representado por z, embora este é relativo, e a estrutura de um número complexo é da forma A mais BI. Quem são esses elementos dessa expressão de número complexo? Vamos relembrar aqui. A é a parte real de z, BI é a parte imaginária, e o número i é a unidade imaginária de z, ou seja, i é a unidade imaginária de z, ok? Então, vamos também relembrar aqui o conceito de conjugado de z, ou seja, normalmente representado por z barra, é o conjugado de um número complexo dado. Ele é dado por a menos bi, ou seja, se o número complexo z é do tipo a mais bi, então o conjugado de z, que a gente chama de z barra, é a menos bi. A gente inverte para o conjugado, a gente inverte o sinal da parte imaginária. Apenas o sinal da parte imaginária, tudo bem? Vamos ver aqui alguns exemplos. Olha só. Temos aqui o número complexo, menos 2 mais 5i. Z é igual a menos 2 mais 5i, portanto, o conjugado desse número complexo, z barra, será menos 2 menos 5i, ou seja, invertendo apenas o sinal aqui da parte imaginária. Um outro exemplo é z igual a menos 3i mais 2. Apenas as parcelas aqui estão invertidas, isso aí não afeta o raciocínio da propriedade, tá bom? Então, esse número complexo será, portanto, do tipo 3i mais 2, ou seja, novamente, sempre invertendo apenas o sinal da parte imaginária. Mais um exemplo. Temos aí o número complexo z igual a menos i. É um número complexo em que é formado apenas pela parte imaginária, é chamada de número imaginário puro. Novamente, o conjugado dele, invertendo apenas o sinal da parte imaginária dele, portanto, z barra é igual a i. E por último, temos aqui o número complexo, composto apenas pela parte real. É chamado de um número real puro. O conjugado dele será z barra igual a 8, e nesse caso não alteramos nada, uma vez que não existe a parte imaginária. Ok, tendo então relembrado aí esses conceitos aí do número complexo e do conjugado, vamos passar agora efetivamente para a resolução da nossa questão. A gente vai se valer aqui de duas das propriedades dos números complexos. E a primeira propriedade diz o seguinte, quer dizer, uma das propriedades, não necessariamente a primeira, diz o seguinte: para cada raiz complexa que um polinômio possa ter, então ele terá também o conjugado dessa raiz. Ou seja, se uma raiz de um número complexo, se uma raiz de um polinômio, ele é um número complexo, então este polinômio também terá uma outra raiz que é o conjugado desta raiz complexa. No caso aqui, a questão está fornecendo a raiz 2 mais 3i, em que i é a unidade imaginária. Sendo 2 mais 3i raiz do número complexo, a gente pode então escrever que P de 2 mais 3i é igual a 0.
ou seja, 2 mais 3i é raiz, então aplicando essa raiz no polinômio, o valor do polinômio é igual a zero. Lembre-se que para uma função qualquer e também para um polinômio, quando a gente aplica a raiz na função, o resultado é justamente igual a zero, tudo bem? Ok, então, aplicando aqui agora a propriedade, se P de 2 mais 3i é igual a zero, então a gente pode supor que também existe P de 2 menos 3i igual a zero, e nós já temos aí duas raízes para este polinômio. Bom, a questão também fornece aqui uma outra raiz complexa, que é menos i, em que i é a unidade imaginária. Então, a gente também aqui supõe que, sendo P de menos i igual a zero, menos i é outra raiz, então nós também podemos concluir que existe também P de i igual a zero, e aí nós já temos 4 raízes para esse polinômio. Olha só, temos ainda aqui o número 1 sobre 2, que é raiz de multiplicidade 2. O que é uma raiz de multiplicidade? N. Vejamos aqui, então, mais uma propriedade. Se em um polinômio uma raiz tem multiplicidade n, então ela aparece n vezes como raiz do polinômio. Por exemplo, se o número tem a raiz 3 de multiplicidade 4, então ela aparece 4 vezes como raiz desse polinômio. No nosso caso, sendo 1 sobre 2 uma raiz de multiplicidade 2, a gente conclui pela propriedade acima que, sendo 1 sobre 2 raiz de multiplicidade 2, então 1 sobre 2 aparece 2 vezes como raiz de P. Então nós temos, portanto, a raiz 1 sobre 2 2 vezes, e mais as 4 raízes complexas aqui em cima, e, portanto, nós temos no total 6 raízes, ou seja, a alternativa D, que é a resposta da nossa questão. Olha só, antes de encerrar, veja só, caso a questão pedisse para que nós representássemos o conjunto solução desse polinômio, ou seja, todas as raízes, nós escreveríamos então essas raízes aqui dentro do conjunto solução para o polinômio, que está aqui as raízes 2 mais 3i, 2 menos 3i, e menos i, 1 sobre 2 e 1 sobre 2, ou seja, 1 sobre 2 aparecendo 2 vezes, uma vez que ela tem multiplicidade 2. A ordem que nós escrevemos, essas raízes não importam. Ok, então? Bom, galera, eu agradeço aí pela atenção. Caso esse vídeo tenha lhe ajudado, dê um like aí, isso ajuda muito na manutenção do canal. Também, se tiver interesse, ative as notificações e inscreva-se no canal para ser notificado das próximas resoluções que eu estarei postando em breve. Ok, então? Valeu aí mais uma vez e fui!